Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Se você for meu aluno, apenas basta assistir os vídeos, ok? Vamos falar hoje do capítulo 11, tá? Sobre a aplicação das leis de Newton, tá? Aplicação das leis de Newton, certo? Então, a gente trabalhou o capítulo 10 durante 3 quinzenas, e a gente vai trabalhar o capítulo 11 em uma quinzena, ok? Então, a gente vai falar de peso aparente, tá? O peso aparente ele é sentido em vários exemplos, ok? Quando você está dentro de uma aeronave, né? Por exemplo, um caça, principalmente os pilotos de caça, quando dão aqueles mergulhos com o avião, né? E depois eles sobem na vertical, ou um astronauta num foguete, na hora do lançamento, ele vai sentir um peso aparente maior, tá? Que eles chamam de Mach 1, Mach 2, Mach 3, tá? E está relacionado com o peso que a pessoa vai sentir, tá? Peso aparente, ok? Aqui a gente vai falar do elevador, tá? Por exemplo, um astronauta dentro do foguete, quando o foguete acelera para cima, a pessoa acaba sentindo mais gravidade que no planeta Terra, né? Podendo chegar a 10G, 10 gravidades, tá? Quando, por exemplo, você entra numa montanha russa, você vai sentir o peso aparente. Quando a montanha russa acelera na montanha russa, né? O carrinho ele acelera, né? Ele está descendo, né? Fazendo os loop, você acaba sentindo mais peso ou menos peso, né? Quando desce, você perde o peso, sente que o corpo está flutuando. Isso dá aquela adrenalina, né? E quando sobe o carrinho, você sente maior pressão no corpo, né? Como se fosse um peso maior. Então, isso que é o peso aparente, tá? A gente vai usar alguns exemplos do elevador, mas ele é válido para carrinho, ele é válido para Big Tower na queda livre, para foguete e entre outros, tá? Muito bem. Imagine você dentro de um elevador em cima de uma balança. Se o elevador acelerar para cima ou para baixo, ou tiver velocidade constante, perceberemos uma mudança de peso registrado na balança, ok? Formalmente, o livro ele traz essa equação aqui, ó, o peso aparente quando você está num elevador que sobe acelerado ou freia para baixo, o peso aparente menos o peso é igual a massa vezes a aceleração, tá? Okay? Então, você vai colocar a aceleração do elevador aqui. Perceba que o peso é mg, então eu poderia dizer que o peso aparente, entre parênteses, né, menos, né, entre parênteses, massa vezes gravidade é igual a mg. E se eu trabalhar nessa substituição, eu chego nessa equação aqui, tá? Essa equação aqui eu não achei na internet, tá? Mas eu elaborei ela porque eu acho ela muito mais fácil, tá? Você encontra o peso aparente, basta conhecer a gravidade do planeta e a aceleração em que o elevador está acelerando ou freando, né? Desacelerando, ok? Então, vamos aplicar as duas equações no próximo exemplo. Mas antes, eu vou passar a equação e vou comparar quando o elevador desce acelerado e freia para cima, tá? Ok? Ó, desce com aceleração constante ou freia para cima. Então, o peso ele vai ser menos o peso aparente, a massa vezes a aceleração desse elevador ou desaceleração. Ok, pessoal, olha só a substituição, né? mg, mudou o sinal. Consequentemente, substituindo, eu encontro essa equação aqui que eu acho mais fácil. Peso aparente, massa, a gravidade menos a aceleração ou freagem, né? Deste elevador, tá? Ok? Então, vamos pegar, e isso aqui poderia ser usado no foguete lançado na vertical, tá? Para cima. Tá? Essa equação aqui, ó. Essa aqui na vertical para cima
Essa aqui quando está em queda livre, ó, Big Tower, por exemplo, em queda livre, né? A gravidade menos a aceleração do elevador na Big Tower anula o peso, você sente peso zero, né? Como se estivesse na estação espacial. Então, a diferença, ó, peso aparente menos peso, quando sobe, e quando desce, peso menos peso aparente, ó, peso aparente menos peso. Então, é isso que muda na equação, tá? E nessa aqui muda o sinal de mais, tá? E quando o elevador estiver em repouso ou com velocidade constante, o peso menos o peso aparente é igual a massa vezes a gravidade, ok? Então, peso aparente também é mg, massa vezes gravidade. Ó, uma pessoa, esse exemplo é do livro de vocês, tá? Uma pessoa de 60 kg está dentro de um elevador em movimento, em um local onde é 10, tá? O planeta Terra. Ela está sobre uma balança graduada em newtons, tá? Uma balança de mola. Determine a intensidade da força na balança quando o elevador, né? O elevador se move com velocidade constante, tá? Só deixa eu dar uma correção aqui. Se eu conseguir. O elevador se move com velocidade constante. Deixa eu atualizar o slide. Ficou redundante ali a pergunta. Então, ó, peso é igual a peso aparente, que é igual a mg, tá? Então, tanto faz. Peso aparente é o próprio peso da pessoa. Massa vezes gravidade, ó, a massa vezes a gravidade, né? Então, vamos substituir 60 vezes 10, 600 newton é o peso aparente ou o peso da pessoa, tá? O elevador sobe acelerado ou desce freando com aceleração de 1 metro por segundo. Vamos usar o método do livro, né? Primeiro passo, eu vou tirar os dados, que é a massa e a gravidade, 60 e 1, e a velocidade do elevador é 1 metro por segundo, tá? Segundo passo, eu vou encontrar o peso é igual a mg, 60 vezes 10, né? Massa vezes gravidade, 600 newton é o peso. E agora eu vou substituir nessa equação de quando o elevador sobe acelerado ou desce freando. Ó. Peguei aquela primeira equação que eu passei para vocês, peso aparente menos o peso é igual a massa vezes aceleração. Peso aparente menos 600 é igual a 60 vezes 1, tá? Então, peso aparente, o 600 newton passa para o outro lado da igualdade somando, 60 vezes 1 é 60, somando 60 mais 600, 660 newton é o peso aparente. Então, você vai se sentir, ao invés de você se sentir com 60 kg, né, uma pessoa, ela vai se sentir com 66 kg, tá? O método 2, usando outra equação, tá? Peso aparente igual a massa e soma a gravidade com a aceleração aqui em evidência, né? Substituindo os dados, peso aparente, né? A massa, 60 kg, gravidade é 10, aceleração é 1, 10 vezes 1 dá 11 metros por segundo, e 60 vezes 11, 660 newton. Como vemos, deu a mesma resposta, tá? Quando o elevador desce acelerado ou freia para cima com a aceleração de 1 metro por segundo. Okay? Método 1. Peso menos o peso aparente é igual a massa vezes aceleração. Tá? Lembra que a fórmula só muda a ordem aqui quando o elevador desce acelerado ou freia para cima, né? Quando o elevador dá aquela freada, para parar no elevador, a gente sempre sente um friozinho na barriga devido à perca de peso, tá? Instantânea, né? Do peso aparente. Então, olha só, dados massa 60, gravidade 10 e a aceleração 1 do elevador 1 metro por segundo. Peso mg, massa vezes a gravidade, né? Aplicação do princípio fundamental da dinâmica, que é a força igual a massa vezes a aceleração.
O peso é 60 vezes 10, 600 newton, né? Então, vou substituir no lugar do P os 600 newton menos peso aparente, igual a massa vezes a aceleração do elevador. 60 vezes 1, 60. O 60 passou para o outro lado da igualdade, diminuindo, 600. E o peso aparente passou para o outro lado da igualdade, ficando positivo. Então, o peso aparente é igual a 600 menos 60, 540 newtons. E no meu método preferido, o peso aparente é a massa, a subtração da evidência da gravidade pela aceleração, né? 10 menos 1, que é a gravidade e a aceleração, substituir, né? A massa 60. 10 menos 1, 9. 60 menos 9, 540 newton. Novamente observamos a mesma resposta. Você escolhe o método mais fácil. Eu prefiro o segundo, tá? Só deixa eu dar novamente um else, tirar esse quando que ficou redundante. Salvar. Vamos continuar a aula. Pessoal, ó, no livro de vocês aqui, ó, tem um exercício, ó, uma senhora sobe em uma balança e verifica que a balança registra 58 kg, mas ela acha que deveria pesar 60. Só que olha onde ela está dissipando o peso dela, 2 kg na balança, tá? Ela está usando uma bengala apoiada no chão vertical, como mostra a figura. Sendo G igual a 10, calcule o módulo da força exercida pela balança contra a senhora, né? Ação e reação, né? Os pés dela contra a balança ou a balança contra os pés dela, tá? Então, seria o que ela está sentindo na balança, 58 kg. O peso é igual a massa vezes gravidade, que ela está sentindo na balança, nessa força. 58 vezes 10, que é a gravidade, 580 newton. E na letra B, ó, deixa eu botar aqui. E na letra B, ó, aplicada pela bengala na mão da senhora, tá? Supondo que a bengala está na vertical. Claro que se estiver inclinado, não, né? Mas, ó, vamos lá. 60 vezes 10, tá? É o peso dela, né? Ela pensa que tem que pesar 60, né? 60 vezes 10, 600 newton. Então, ó, o que está sendo sugado, né, aqui da força, né, que diminui o peso dela na balança, é a bengala apoiada no chão. Então, basta para mim achar esse peso resultante, o peso dela menos a força da balança, 600 menos 580, 20 newton. Outro método de resolver isso aqui é o seguinte, ó, 60 menos 58 dá 2 kg, 2 kg vezes 10 também dá 20 newton, tá? Também dá para resolver deste modo. Agora eu vou falar do plano inclinado, tá? Imagine uma mobília encaixotada sendo descarregada em uma rampa lisa sem atrito, tá? Nessa situação, teremos duas forças agindo, a força-peso e a força normal, né? Ó, temos a força-peso e a força normal. Porém, o peso aponta na vertical para baixo, tá? Certo? E a normal não tem o mesmo valor do peso, porque ela está num plano inclinado. A normal é igual ao PY, tá? Que a ação, reação, a normal é o PY, tá? Sempre vai ter uma força que surge no sentido oposto, tá? Que nem o PX, também tem uma força que surge no sentido oposto, tá? Então, nós vamos analisar o seguinte. Essa dissipação de força vai trazer a resultante PX, que vai fazer com que o bloco escorregue acelerando para cá. Se esse bloco aqui é liso, uma superfície lisa, essa rampa, sem atrito entre o bloco e a rampa, ele vai acelerar numa aceleração menor que a gravitacional, tá? Aqui eu coloquei o que significa cada um, né? A força PX é a força motora, tá? PY, a força de reação anormal. Para a gente determinar a força motora PX, né? A gente vai ter que usar a lei do seno, ó. PX é igual a mg vezes seno
do ângulo alfa ou θ, tá? Eu botei ângulo φ aqui e θ aqui, tá? Depois eu botei θ aqui porque eu não achei o φ, mas tudo bem. Então, ó, mg vezes o ângulo, né? O ângulo é esse aqui, ó, tá? O ângulo de inclinação da rampa, ok? A massa tem que estar em quilogramas e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. O ângulo da rampa é em graus, tá? Para a gente encontrar o PY ou a normal nesse caso, nós vamos usar, né, normal, que é igual a PY, né? Eu poderia botar aqui, dar um S aqui, vamos corrigir, né? Então, poderia ser normal, que é igual a PYMG, tá? Eu vou acrescentar isso aqui para mostrar para vocês, tá, que a normal também ela se calcula dessa forma. Então, ó, mg vezes o cosseno do ângulo. Vocês lembram o que é o seno, o que é o cosseno? Isso eu já falei várias vezes, né? O seno é a reta, se eu pegar um círculo e colocar uma reta na vertical, é a reta do seno, que vai de menos 1 a 0, tá? E o cosseno é a reta do y, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar na internet aqui. Computador lento. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Novamente, não é só apertar o botãozinho da calculadora e ver o que é o seno e cosseno. Ó. A reta do seno é a reta y, num plano cartesiano com uma circunferência. Tá? Ó. Então, quando eu oscilo num ângulo aqui, ó, e traço da tangente para a lateral de y, que é o seno, eu tenho o valor do seno, ó, que é de 0 a 1, de 0 a menos 1. De 0 a 1 para o cosseno, ó, eu prolongo para cá, que dá o cosseno. Aqui, ângulo de 45 graus, ó, o valor do seno e do cosseno. E aqui no negativo, de 0 a menos 1, tá? Só para lembrar disso. Okay? É só apertar qual o cosseno lá na calculadora de 30 graus, ok? Para determinar, né, a força motora, né, a gente já olhou aqui. Agora, como que a gente vai determinar a aceleração? Ó? Bem simples. Eu poderia pegar, diminuir o px pela normal e usar a massa vezes gravidade, tá? A massa vezes a gravidade. Então, na verdade, não é massa vezes gravidade. A força resultante dividido pela... Eu consigo achar a aceleração pela força resultante, tá? Ok? A massa do bloco vezes a força resultante, tá? Agora, a aceleração ela também pode ser determinada diretamente a gravidade vezes o seno do ângulo θ, tá? Lembrando que o ângulo para achar o PY é o mesmo no plano de inclinação aqui. Ó, determine a força Px e a aceleração de um bloco num plano inclinado, onde o bloco de massa é igual a 10 kg, ângulo de inclinação 30 graus, e considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiro passo, vamos encontrar o Px, né? Vamos pela primeira informação. Px é igual a mg seno do ângulo, Px é igual a massa, que é 10, gravidade, que é 10, e o seno do ângulo de 30, que é 0,5. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 0,5, 50 newton, tá? Então, se eu pegasse esse Px aqui, ó, né, e calculasse com a massa, eu também acho a aceleração dividido pela massa. Ó, se eu pegar aqui 50 dividido por 10 kg, também acho a aceleração. Ou g vezes o seno do ângulo, né? A gravidade vezes o seno do ângulo de 30 graus. O seno é 0,5, 10 vezes 0,5, 5 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente vai falar da lei de Hooke, né?
Ó, muitos equipamentos, ferramentas utilizam, né? Sempre a gente vai achando os errinhos, né, na digitação. Elas se utilizam de molas para estabilizar ou para funcionar. Por exemplo, uma carabina de pressão. A mola é contraída, empurra um êmbolo e dispara uma munição, tá? Tem também as arminhas de brinquedo com mola, máquinas, caixa de câmbio, tudo usa mola, tá? Não tem onde você não vai encontrar mola numa máquina. É difícil não encontrar uma mola numa máquina, ok? Até os relógios, seja digital ou analógico, possui mola. Uma serra motor tem a mola para estabilizar a partida também, pedal de moto e assim por diante. A lei de Hooke estabelece que quando uma mola é deformada por alguma força externa, que pode ser uma deformação esticando ou contraindo, tá? Uma força elástica restauradora passa a ser exercida na mesma direção no sentido oposto à força externa. Essa força elástica, por sua vez, é variável e depende do tamanho da deformação que é sofrida a mola. Então a gente pode concluir, né, que a lei de Hooke, né, que a força elástica é Kx. K é a constante elástica da mola, que depende da bitola da mola, do material da mola, e X é o tamanho da deformação da mola, ok? Lembrando que a força elástica é Newton, tá? Enquanto que a constante é Newton por metro, tá? E X é a distorção da mola em metros, tá? Ó, uma mola está sendo representada as forças aplicadas em relação às distorções sofridas, tá? Pela mola, no diagrama abaixo, determine a constante elástica dessa mola, certo? Bem fácil. Eu posso pegar o 40 e o 0,5, o 80 e o 1, ou fazer 80 menos 40 e 1 menos 0,5 para substituir os valores aqui, tá? Eu peguei o 40 e o 0,5, ó. Força elástica 40, quando a mola é deformada em 0,5, tá? Coloquei os dados aqui. Força elástica 40, K eu quero saber, X 0,5. Okay? Eu passei o 0,5 dividindo 40, né? A gente faz... vocês aprendem aquela regrinha, passa no outro lado dividindo quando está multiplicando, o inverso da multiplicação. 40 dividido por 0,5, 80 newton. Perceba que se você dividisse 80 por 1, também dava 0,5. E 80 menos 40 dá 40, e 1 menos 0,5 também dá 0,5, ok? Agora, se a gente fosse comprimir essa bola em 0,5 metros, 50 centímetros, tá? E colocássemos uma esfera de 20 gramas, tá? 20 gramas, para essa mola comprimida disparar, tá? Qual vai ser o valor da aceleração, ok? Força igual a massa vezes aceleração, força 40 newton. A massa eu tenho que transformar em quilogramas, não pode estar em gramas, tá? 20, 1 quilograma é 1000 gramas, 20 dividido por 1000, 0,02 quilogramas, ou 20 vezes 10 na menos 3 quilogramas, tá? O 1000 vale 10 na menos 3, se quiser deixar em notação científica, tá? Também dá. Agora vamos fazer a divisão, né? 40 dividido por 0,02 vai dar 2.000 metros por segundo. Então, é uma velocidade de um projétil de munição de arma de fogo, ok? Então, uma mola com essa constante elástica, que a gente calculou aí 80 newton por metro, dispararia uma munição nessa pressão, ok? Com isso, finalizamos a nossa aula e semana que vem teremos a atividade, ok?